Graça e paz, boa noite a todos. Mais uma vez reunidos aqui estamos, na primeira Igreja Batista em Porto Santana, em Cariacica, para juntos, mais uma vez, adorarmos o grandioso nome do Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Eu convido a todos a fechar os olhos e a falar com Deus neste momento. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença estamos, ó Pai, mais uma vez, e queremos em nome de Jesus, mais uma vez clamar ao Senhor, que nos revista do Teu Santo Espírito, para que possamos ser instrumentos em Tuas poderosas mãos, a falar em cada coração nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai, e fale profundamente aos corações de cada um dos Teus filhos que estão ao alcance dessa transmissão, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nos consagre a cada momento para melhor Te servir, e recebe, ó Deus, e receba, Senhor, em Teu trono de graça este culto em cheiro suave. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor com um dos nossos cânticos. Logo em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido
Pai querido, Pai amado, ó Deus, nós estamos mais uma vez, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, já, ó Pai, experimentando da presença do Senhor, ó Pai, já experimentando, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Pai amado, ó Deus, continue ministrando aos nossos corações, ó Pai, e que a Tua palavra, ó Deus, uma vez, ó Deus, revelada aos nossos corações, possa frutificar, ó Deus, possa, ó Deus, se representar na forma de ações, de mudança de vida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai amado, Pai bendito, é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos agora no culto da noite. E pela manhã eu preguei o sermão com o tema A Resposta de Deus aos Necessitados e Aflitos. E o mesmo tema pregado pela manhã eu prego agora no culto à noite também. Estamos no mês da família, e aqui na Primeira Igreja Batista de Porto Santana nós estamos trabalhando com o tema Famílias Saudáveis em Tempo de Crise. E nesses dois cultos, da manhã e da noite, o tema é a resposta de Deus aos necessitados e aflitos, porque vivemos um tempo de grande aflição. As famílias estão vivendo esse tempo de grande aflição. Eu convido mais uma vez os irmãos, assim como lemos pela manhã, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Isaías capítulo 41, e vamos ler de 17 a 20. Isaías 41, versos de 17 ao verso 20, e assim diz a palavra do Senhor. Isaías 41, 17 a 20. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta, e a oliveira, conjuntamente, porém, no ermo, a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam, e saibam, e considerem, e entendam, juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Repito o verso 20, para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, verso 17, diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. E como eu falei pela manhã, existem aflições que são como estar com sede no meio do deserto. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há. Essas aflições são tão terríveis que muitas vezes parece que é o fim, e a sua língua se seca de sede. E como eu falei pela manhã também, nesses momentos entra em cena o Deus do impossível. Vamos orar mais uma vez? Pai, continua falando aos nossos corações em nome de Jesus. Fala profundamente a nossa alma, Senhor. Nesse tempo de aflição, sê conosco em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. A resposta de Deus aos necessitados e aflitos em 4 lições, ou em 4 pontos. 2 eu falei pela manhã, e agora mais 2 pontos nesse culto da noite. E o terceiro ponto é: Deus muda a história do aflito e necessitado. Diz assim a palavra do Senhor, louvado seja o nome de Deus, Deus Todo-Poderoso, diz assim: abrirei rios nos altos, fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água, e a terra seca em mananciais. Louvado seja o nome do Senhor. Abrirei rios em lugares altos, e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Isaías 41, verso 18.
Deus muda a história do aflito e necessitado. A resposta de Deus aos necessitados e aflitos. Pela manhã, eu falei o ponto 1, Deus ouve o aflito e necessitado. Ponto 2, Deus não desampara o aflito e necessitado. E agora o ponto 3, Deus muda a história do aflito e necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, algumas vezes, nas aflições de nossos irmãos, nós somos agentes de milagres, eu e você, em alguns momentos nós somos agentes de milagre. Por exemplo, nós podemos trazer água para o sedento no meio do deserto, nós podemos sair da nossa casa e pegar um galão de água, água fresca, água potável, e nós podemos ir até o deserto e levar água para o sedento. Então, em algumas vezes nas aflições de nossos irmãos, nós somos agentes de milagres para a honra e glória do nome do Senhor. Posso ouvir o amém, queridos? E aí na sua casa também, você pode dizer amém? Algumas vezes nas aflições nós podemos ser sim agentes de milagres. Só que existem desertos que homem nenhum tem poder para levar água. Nesses desertos, só Deus tem poder para visitar o sedento. Existem aflições de nossos irmãos, que nós somos agentes de milagres. Nós pegamos água onde nós estamos e vamos até o deserto e levamos água para o sedento. Mas existem desertos que homem nenhum tem poder para levar água. Nesses desertos, só Deus tem poder para visitar o sedento. Nesses casos, Ele não traz água para o deserto. Preste atenção nisso. Nesses casos, nesse deserto que homem nenhum pode chegar, Deus não traz água para o deserto. Ele transforma o deserto em mananciais de águas cristalinas para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Percebe isso? Existe deserto que nós podemos ser agentes de milagres. Existe deserto que não. Só Deus pode ir lá. E quando ele vai nesse deserto, ele não leva um pote de água, ele não leva um galão de água, não. Ele pega esse deserto e transforma em mananciais de águas cristalinas para a glória do seu nome. Esse é o Deus do impossível, que muda a história do aflito e necessitado. Porque é exatamente isso que o texto diz: abrirei rios nos altos, ou na versão que eu li primeiro, abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Olha o Deus do impossível em ação. Olha o Deus entrando no deserto que homem nenhum, mulher nenhuma, ninguém tem poder de entrar, só Deus. E quando Deus entra, Ele pega o nosso deserto e transforma em mananciais de águas cristalinas para a glória do seu nome. Só Deus tem poder para fazer. Se você fizer uma pesquisa sobre esse jardim que Deus planta nesse deserto, porque o verso 19 diz assim: plantarei no deserto o cedro, plantarei no deserto a árvore de cita, a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. Se você fizer uma pesquisa, isso é um tema para outro sermão, para outra mensagem. Se você observar cada planta que o Senhor Deus vai plantar, cada árvore, cada vegetal que Ele vai plantar no deserto, não é uma plantação própria do deserto, mas tem aqui uma história, tem aqui uma mensagem em cada uma dessas plantas. De qualquer maneira, o mesmo Deus que tem poder para transformar os nossos desertos em mananciais de águas cristalinas, é o Deus do impossível, que muda a história do aflito e necessitado. Queridos, em nome de Jesus, nesta noite, nós então estamos declarando, em nome de Jesus, a resposta de Deus a necessitados e aflitos. Deus muda a história do aflito e necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. E no quarto ponto, queridos, a resposta de Deus aos necessitados e aflitos vem também para testemunho do poder de Deus. Olha só, preste atenção nisso. A resposta de Deus aos necessitados e aflitos. Como que Deus age? Deus ouve o aflito e necessitado.
Como que Deus age? Deus não desampara o aflito e necessitado. E Deus muda a história do aflito e necessitado. Por que tudo isso? A resposta de Deus aos necessitados e aflitos vem também para testemunho do poder de Deus. Olha o que diz o versículo 20. Para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos considerem e juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez isso e o Santo de Israel o criou. Irmãos, eu sei que as autoridades governamentais, as autoridades na área sanitária, todas as ações por meio de ONGs, por meio de projetos sociais, igrejas, todas as pessoas estão mobilizadas nesse tempo de aflição que estamos vivendo. Mas olha, queridos, o nosso socorro vem do Senhor que fez céus e a terra. Sem dúvida nenhuma, eu vejo a mão de Deus em todas as ações positivas para o bem-estar do povo, da comunidade. Mas, querido Deus, o milagre vem da mão de Deus. E depois que o milagre acontecer, ninguém pode receber a honra. A honra não pode ser dada a pastores, a padres, a políticos, a pessoas bem intencionadas. Não, o objetivo de tudo isso, a resposta de Deus aos necessitados e aflitos, vem também para testemunho do poder de Deus. E o texto sagrado vai dizer para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel foi que criou, foi que projetou, foi que fez, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Salmo 40, verso 1 a 3 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Fazendo a conexão desse texto de Isaías, aliás, de Salmo 40, verso 1 a 3, com o verso número 20 de Isaías 41, que diz: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Então, fazendo a conexão desses dois textos, eu respondo para você, quando Isaías diz que a mão do Senhor fez isso, fez o quê? O que a mão do Senhor fez? Para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos considerem e juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez. Mas fez o quê? Primeiro, ouviu o meu clamor. Segundo, tirou-me de um lamaçal. O salmista vai dizer assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Primeiro, Deus ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal, firmou os meus pés sobre a rocha, e essa rocha tem nome, essa rocha se chama Jesus, Jesus Cristo, a rocha dos séculos. Ele também me ensinou a cantar um cântico novo. Muitos verão o que Deus fez e temerão o Senhor. Muitos verão o que Deus fez e confiarão no Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos considerem, juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Fez o quê? Ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal, firmou os meus pés numa rocha, e essa rocha é Jesus, me ensinou a cantar um cântico novo, e muitos verão o que Deus fez e temerão ao Senhor. Muitos verão o que Deus fez e confiarão no Senhor. Glória a Deus, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Quando tudo isso passar, certamente muitos falarão: houve contribuição de fulano, de Beltrano, dessa ou daquela autoridade. Sim, mas o mais importante é entendermos que foi a mão do Senhor que fez isso, porque a resposta de Deus aos necessitados e aflitos vem também para testemunho do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Já convido o Ministério de Louvor para vir aqui à frente, para nós adorarmos ao Senhor, no intuito de encaminharmos para o encerramento
dessa ministração, desta palavra e também deste culto. E eu quero que você coloque no seu coração essa palavra, tanto ministrada no culto da manhã, como ministrada no culto da noite, a resposta de Deus aos necessitados e aflitos. Deus ouve o necessitado e aflito. Deus não desampara o necessitado e aflito. Deus muda a história do aflito e necessitado. E a resposta de Deus aos necessitados e aflitos vem também para testemunho do poder de Deus. Glória a Deus. Deus muda a história do aflito e necessitado. Abrirei rios nos lugares altos, fonte no meio dos vales. Olha que maravilha. Deus faz isso. E Deus também, como resposta aos aflitos necessitados, vem também testemunhar do poder que Ele tem. Do poder que Ele tem. E quando todos contemplarem, quando todos souberem, quando todos considerarem, entenderem que a mão do Senhor fez isso, vão perceber que Deus ouve o nosso clamor, que Deus nos tira de um lamaçal de problemas, de luta, de fome, de perseguição, de aflição. Deus firma os nossos pés numa rocha, e essa rocha é Jesus. Deus nos ensina a cantar um cântico novo, e muitos, contemplando isso que Deus está fazendo, vão temer ao Senhor, e muitos que contemplarem Deus fazendo isso, vão confiar no Senhor. Deus ouve o aflito e necessitado. Deus não desampara o aflito e necessitado. Deus muda a história do aflito e necessitado. E a resposta de Deus aos necessitados e aflitos vem também para testemunho do poder de Deus. Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Permita que essa palavra ministrada não seja somente a voz de um homem, a voz de um pregador, que o mais importante aqui não seja a eloquência, não seja a retórica, a oratória, nada disso. O mais importante é que essa palavra tem poder para abrir verdadeiramente o seu coração, para entrar no seu coração e fazer morada de verdade. E aí nós pedimos ao Senhor que de fato nós possamos enxergar com os olhos espirituais. E é isso que nós vamos cantar. Em nome de Jesus, adore o Senhor conosco. Fale com Deus nesse momento, por meio desse cântico, desta oração cantada, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória,
Quando cantamos santo, 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 quero te ver, Senhor. Amém. Santo, santo, Glória, santo, Senhor. santo, 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 Amém. santo, 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 quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você está numa aflição, no tempo de aflição. Você está vivendo a aflição do desemprego. Está vivendo a aflição da falta de alimento dentro de casa. Da aflição de se sentir coagido, pressionado por esse vírus. Está pressionado aí por essa situação que estamos vivendo. Olha, querido, em nome de Jesus, recebe esta palavra, assim como você recebeu no culto pela manhã. Deus é a resposta, Deus tem resposta, Deus vem em resposta aos aflitos e necessitados. Eu quero testemunhar disso, porque um pastor não pode apenas ouvir falar de Deus. Um pastor tem que ter experimentado do Deus Todo-Poderoso. E eu tive uma experiência, aliás, tive várias experiências, mas eu quero falar para você de um tempo de muita aflição que eu vivi. Eu não sei se você passou já por isso, mas sabe quando você tem que lavar a lata de açúcar para fazer um refresco ou um café? Pois é, eu cheguei a esse ponto. Eu estava no seminário, no início do seminário, me preparando para o ministério pastoral. Meu filho Mateus, que está aqui na bateria, ele tinha uns 2 anos de idade, e nós estávamos com o nosso celeiro vazio. E nesse testemunho eu vou citar nomes, para a glória do nome do Senhor, e não fazendo merchandising, mas vou citar nomes, inclusive de comércio, para que possa ser testificado, em nome de Jesus, e para que você creia, em nome de Jesus, que Deus ouve o aflito e necessitado, que Deus não desampara o aflito e necessitado, que Deus muda a história do aflito e necessitado, e em resposta, a resposta de Deus aos necessitados e aflitos, vem também para testemunho do poder de Deus. Então, a minha esposa, a Joyce, ela começou a chorar, e disse assim: meu Deus, eu não sabia que isso é tão difícil, no seminário, nesse momento, preparando para o ministério, mas com tanta aprovação, meu Deus, não tem nada, nada. E eu lembro que o Mateus, não sei se o Mateus lembra disso, ele tinha 2 aninhos de idade. O Mateus chegou para Joyce, para minha esposa, para a mãe dele, e disse assim: mãe, não se preocupa não, Deus vai dar um jeito. Sempre foi um menino de fé, na verdade, sempre foi um menino de fé. Deus vai dar um jeito. E olha, queridos irmãos, não demorou 5 minutos, aí eu começo a citar nomes, viu? De comércio, inclusive. Encostou na porta, ali na rua Floriano Peixoto, chegou um carro do supermercado Porto Novo, encostou na porta, na nossa porta. E desceu o rapaz do supermercado, e bateu palmas e disse assim: Mateus Batista, que é o nome do meu filho, compro para Mateus Batista. Aí eu falei assim: olha, Mateus Batista é meu filho, é criança, compra para ele? Como assim? Aí toda vez que eu dou testemunho, eu digo assim: a gente clama pedindo a Deus a resposta, e quando vem a gente não acredita. Pois bem, Deus estava atendendo e Deus estava cumprindo a profecia do Mateus. Quando ele disse para Joyce assim, para a mãe dele, para minha esposa: Deus vai dar um jeito? Pois é, Deus estava dando um jeito. Porque o rapaz do supermercado desceu com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas de compra, repleta de tudo que nós precisávamos. Tudo que nós precisávamos. E eu digo, inclusive, quem foi que trouxe, porque Deus revelou para mim. Porque eu fiquei pensando assim: meu Deus, quem foi que mandou essa compra para nós? Porque o rapaz, eu falando assim: olha, meu filho, eu não fiz compra, não, ainda mais não colocaria o nome do meu filho. E o rapaz ignorou o que eu estava falando, e a compra foi entrando.
Porque creio que Deus deve ter falado para ele assim, ó, manda entrar essa compra, coloca dentro da casa dele, porque foi eu que mandei. Mas olha, Deus tocou no coração de uma serva de Deus, a irmã Dulcimar Reis. Nessa época ela era proprietária da escola Fonte do Saber, aqui em Porto de Santana. E Deus tocou no coração dela, lá na casa dela. Ela saiu da sua casa, foi no supermercado Porto Novo, aqui na praça de Porto de Santana, fez uma compra, colocou o nome do meu filho, porque ela não queria que nós soubéssemos, ela queria ficar no anonimato. Mas Deus não permitiu, para que o nome dele fosse exaltado, e para que hoje eu estivesse dando esse testemunho mais uma vez, porque eu já testemunhei, já falei disso, mas talvez alguém que está ouvindo esta palavra ainda não tinha ouvido. Olha, querido, eu sou grato a Deus, porque Deus me ouviu no tempo da aflição. Sou grato a Deus, porque Deus não desampara o aflito e necessitado. Sou grato a Deus, porque Deus muda a história do aflito e necessitado. Sou grato a Deus, porque a resposta de Deus aos aflitos e necessitados vem também para testemunho do poder de Deus. A irmã Dulce, instrumento do Senhor, foi lá no supermercado, fez a compra, e a compra chegou lá em casa, com tudo que nós precisávamos. Deus estava falando para mim, para Joyce e para o Mateus assim: eu cuido de vocês, eu que cuido de vocês. Sou eu que escuto o clamor dos meus filhos. Sou eu que venho para te dar apoio no momento, naquelas noites traiçoeiras, como diz o cântico, naquelas noites de aflição, aquelas noites que parece que não vão terminar, aquelas madrugadas de insônia intermináveis. Deus está ouvindo o nosso clamor, assim como eu falei pela manhã. Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca no recipiente. Ele anota todas as nossas lágrimas em um livro, o livro dele, diz o salmista. Em nome de Jesus, creia nesse Deus, e saiba verdadeiramente que na minha vida se cumpriu essa palavra. Salmo 37, verso 25, Davi falando: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, Deus me deu a graça, por exemplo, nessa semana, ser instrumento de Deus para um amigo. Um amigo veio até a mim e pediu: pastor, você pode me socorrer assim, assim, assim? E eu fui canal de bênção para a vida dele. Inclusive, Deus me deu a alegria de compartilhar o pouquinho que eu tenho com ele. Mas eu entendo que é a forma de Deus cumprir. Assim como a irmã Dulce saiu da sua casa e fez aquela compra e mandou para mim, eu também fui instrumento de Deus para abençoar essa pessoa, esse amigo. E é assim que Deus faz. Mas eu posso dizer hoje, eu fui moço, hoje tenho 50 anos, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vem em resposta aos necessitados e aflitos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Baixe sua cabeça, ora ao Senhor. Ó Deus, certamente muitos dos teus filhos estão ouvindo, estão no tempo de aflição, ó Deus. Mas o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o Deus que nos ampara, Deus que nos ouve, o Deus que muda a nossa história no meio da aflição e da necessidade. O Deus que mostra o seu poder para que todos vejam, saibam, entendam e considerem que a mão do Senhor fez isso. Foi a mão de Deus que moveu o coração da irmã Dulce para ir lá no supermercado fazer a compra e mandar na minha casa. E hoje eu testifico, foi Deus que fez isso. Ele não desampara o aflito e necessitado. Ele não nos desampara no tempo da dor. Creia em nome de Jesus. Ó Pai, fala, Senhor Deus, nesse coração, em nome de Jesus. Que os teus filhos possam crer nesta verdade, ó Deus. E aqueles que estão desanimados, afastados, sejam despertados por essa palavra, para voltar à tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Também seja um tempo de conversão,
que muitas almas sedentas, como se estivesse com sede no meio do deserto, também possam vir correndo aos teus braços, porque o Senhor tem poder para transformar o nosso deserto em mananciais de águas cristalinas, Senhor. Nós cremos nisso. Ó Pai, entra no coração dos teus filhos e permita que eles creiam também, ó Deus. Sustenta a igreja do Senhor, não só a igreja batista, Senhor, mas todas as denominações que estão a teu serviço, que creiam no Senhor, que se dobram diante do Senhor, que servem ao Senhor em novidade de vida, Pai. Ó Deus, sê conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos consagre, nos santifique e nos dê a alegria da tua salvação a cada momento, a cada dia, para que possamos trilhar nesse caminho, ainda que seja uma porta estreita, ainda que seja muito difícil, mas melhor é estar com o Senhor, ainda que seja no deserto, porque o Senhor tem poder para mudar a nossa história. O Senhor nos ouve, o Senhor não nos desampara. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode cantar novamente uma parte desse cântico para nós encerrarmos o culto dessa noite. Glória a Deus. E assim encerramos, irmãos. Recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Recebe essa palavra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 Glória a Deus. Santo, Louvado seja Deus. Santo, 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 amém. Quero te ver, Senhor. Amém, glória a Deus. Não se esqueça, essa semana, começando a partir de amanhã, segunda-feira, de segunda a sexta, Semana da Família. Leandro, vai ser às 19h30, às 20 horas, né? 20 horas, né? Então vai ser às 20 horas os cultos, nós já divulgamos isso, na verdade. Então, durante a semana toda, de segunda a sexta, culto, Semana da Família, você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Assim encerramos o culto dessa noite. Fica na paz do Senhor e saiba que Deus nos ouve, não nos desampara. Ele muda a nossa história e manifesta seu poder para que todos vejam, saibam e considerem, juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez isso, em nome de Jesus. Amém.